Algumas casas não guardam apenas histórias felizes ou lembranças antigas. Algumas delas carregam marcas invisíveis, ecos de acontecimentos que se recusam a desaparecer. E quando a noite cai, quando as portas se fecham e o silêncio se instala, esses lugares começam a contar suas próprias histórias, histórias que poucos têm coragem de ouvir. Hoje você vai conhecer 3 casas diferentes, em lugares distintos, mas unidas por um mesmo fio invisível: o terror que se esconde entre suas paredes. 3 pesadelos reais, vividos por pessoas comuns, onde a realidade e o sobrenatural se misturaram de forma assustadora. Cada relato é um convite para explorar o lado oculto daquilo que chamamos de lar. E cada história, um lembrete de que nem todo refúgio é seguro, nem toda presença é visível. Fique comigo até o final e descubra por que, depois de ouvir esses relatos, você talvez comece a olhar para a sua própria casa de maneira diferente. Nem sempre o verdadeiro perigo vem de fora. Às vezes ele já está esperando dentro de casa. E para começar nossa jornada, conheça a história da família que descobriu que as paredes de sua nova casa tinham muito mais a dizer do que poderiam imaginar. Quando a família Vasconcelos encontrou aquela casa no interior, foi amor à primeira vista. Ampla, com janelas grandes, um quintal florido e um preço inacreditavelmente baixo. Para eles, era a oportunidade perfeita de recomeçar em um novo lugar. A primeira semana foi tranquila. A mudança foi concluída, a mobília arrumada e, pela primeira vez em anos, sentiram-se em paz. Mas essa sensação não duraria muito. Na segunda semana, a filha mais nova, Sofia, começou a reclamar que ouvia vozes vindo das paredes durante a madrugada. Sussurros baixos, como se alguém estivesse conversando em segredo do outro lado. Os pais, Renata e Marcelo, atribuíram isso à imaginação fértil da criança, comum em novas casas e ambientes desconhecidos. Mas logo eles próprios começaram a ouvir. De madrugada, quando tudo deveria estar em silêncio absoluto, ruídos estranhos surgiam. Palavras indistintas, risadas abafadas, um choro ocasional. Ao encostar o ouvido nas paredes, era possível jurar que havia alguém ali, murmurando histórias que não se podia compreender. Tentaram racionalizar. Talvez fosse o som do vento passando por frestas antigas. Talvez tubulações antigas emitindo sons estranhos. Mas nada explicava o que vinham ouvindo. Na terceira semana, os fenômenos evoluíram. Objetos começaram a desaparecer. Chaves, brinquedos de Sofia, pequenos utensílios de cozinha. Horas depois, eram encontrados em lugares improváveis. Dentro do forno, sobre a cisterna, pendurados em galhos do jardim. E sempre que algo sumia, a família notava a mesma coisa. Um leve sussurro próximo, como se algo estivesse observando cada movimento. A situação piorou em uma noite chuvosa. Marcelo acordou com o som de passos no corredor. Pensando que fosse Sofia, levantou para verificar. Encontrou a porta do quarto dela entreaberta e a menina sentada na cama, olhando fixamente para a parede oposta. Chamou seu nome, mas Sofia parecia hipnotizada. Quando finalmente respondeu, com a voz arrastada, disse algo que gelou o sangue do pai. A moça disse que eu não preciso ter medo. Ela mora nas paredes. A partir daquela noite, a sensação de que havia mais alguém na casa tornou-se insuportável. Sons de móveis sendo arrastados à noite, portas que se fechavam sozinhas, roupas encontradas espalhadas em formatos estranhos pelo chão, como se formando símbolos. Renata começou a ter pesadelos recorrentes, com uma mulher vestida de branco, caminhando pelos corredores escuros, sussurrando segredos antigos que ela não conseguia compreender. Apenas sentir. Decidiram pedir ajuda. Um padre local aceitou visitar a casa e abençoá-la. Durante a cerimônia, a atmosfera parecia mais densa, o ar difícil de respirar. Sofia, que assistia em silêncio, de repente gritou: "Ela não quer ir embora." No mesmo instante, todas as janelas da casa se abriram violentamente, como se uma força invisível varresse o local. O padre, pálido, sugeriu que a família deixasse a casa o quanto antes. E assim o fizeram. Em menos de 48 horas, abandonaram tudo.
móveis, roupas, lembranças. Alugaram um pequeno apartamento na cidade vizinha e nunca mais voltaram. Quanto à casa, ela permanece até hoje em pé, vazia, abandonada, com o mato tomando conta do quintal. Alguns curiosos tentaram explorá-la, mas a maioria volta em silêncio, sem querer comentar o que viu ou ouviu entre aquelas paredes. E nas noites em que o vento sopra mais forte, moradores das redondezas dizem que, se você passar perto daquela casa e escutar com atenção, poderá ouvir vozes chamando, murmurando segredos que ninguém deveria ouvir. Se essa história fez você olhar com mais desconfiança para o silêncio da sua casa, espere até conhecer o caso de quem descobriu que seu quarto de hóspedes nunca esteve realmente vazio. Quando Rafael se mudou para seu novo apartamento no centro da cidade, estava radiante. Após anos dividindo espaços com colegas de aluguel, finalmente teria seu próprio canto. O prédio era antigo, com arquitetura dos anos 50, mas bem conservado, o tipo de lugar que exalava charme histórico. O apartamento tinha 2 quartos. Um deles seria seu quarto principal. O outro, um quarto de hóspedes que Rafael planejava usar para receber amigos ou familiares de vez em quando. Mal sabia ele que aquele quarto seria a origem dos piores momentos de sua vida. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente. Rafael passou o tempo decorando, organizando seus livros, instalando cortinas novas. Mas já na primeira semana, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção. Sempre que passava pela porta do quarto de hóspedes, sentia uma leve brisa fria, mesmo com todas as janelas fechadas. De início, achou que fosse problema de vedação, uma corrente de ar natural, talvez. Então vieram os cheiros. Era um aroma sutil, doce e floral, como de um perfume antigo, desses que remetem a décadas passadas. O cheiro aparecia e desaparecia sem aviso, sempre vindo daquele quarto. Certa manhã, ao abrir a porta para arejar o ambiente, percebeu a cama amassada, como se alguém tivesse se deitado ali. Rafael riu de si mesmo. Talvez tivesse se apoiado sem perceber no dia anterior, enquanto organizava roupas. Mas o padrão se repetiu. Todos os dias a cama aparecia desarrumada, e o perfume parecia mais forte, mais presente. Começou a deixar a porta do quarto fechada à noite, mas frequentemente, ao acordar, a encontrava entreaberta. O que era mais estranho. Rafael tinha o hábito de verificar todas as portas antes de dormir. Era meticuloso com isso. Sabia que não esquecia. O ápice aconteceu em uma noite especialmente silenciosa. Ele acordou às 3h11 com a sensação de que havia alguém no apartamento. Ficou imóvel, tentando ouvir. E ouviu. Risos baixos, de mulher, vindos do quarto de hóspedes. O coração disparou. Armado com um bastão de beisebol velho que mantinha no armário, caminhou a passos leves até a porta do quarto. Estava fechada. Ao encostar o ouvido na madeira, ouviu um leve sussurro como alguém murmurando uma canção esquecida. Reuniu coragem e abriu a porta de uma vez. O quarto estava vazio, mas o cheiro de perfume era tão forte que Rafael quase sentiu enjoo. A cama novamente estava amassada, e no espelho da cômoda desenhada pelo vapor havia uma marca de mão, pequena como de uma mulher. Rafael passou a dormir com a luz do corredor acesa. As manifestações continuavam. Passos leves, sussurros, o perfume. Mas agora havia também algo novo, uma sombra. Certa noite, enquanto assistia TV na sala, viu, pelo canto do olho, a figura de uma mulher parada na porta do quarto de hóspedes. Baixa, de vestido claro, cabelos soltos, a cabeça levemente inclinada. Quando virou a cabeça para encarar diretamente, ela não estava mais lá. O medo virou parte da rotina. Após semanas sem conseguir dormir direito, Rafael decidiu mudar-se. Deixou o apartamento menos de 3 meses depois da mudança. Anos depois, por pura curiosidade, procurou registros históricos do prédio. Descobriu que na década de 60, uma jovem mulher havia morrido naquele mesmo apartamento, vítima de um incêndio que começou ironicamente no quarto de hóspedes. Testemunhas disseram que ela foi vista pela última vez tentando salvar seus pertences, no mesmo cômodo onde décadas depois Rafael seria atormentado.
Hoje ele vive em outro bairro, em um apartamento moderno e iluminado, mas nunca mais usou um quarto de hóspedes. Prefere manter sua nova casa com portas sempre abertas, luzes acesas e nenhum espaço vazio para presenças invisíveis. Mas enquanto alguns encontros sobrenaturais se manifestam de forma sutil, outros atacam com força e violência, deixando marcas não apenas na memória, mas também no corpo. E é isso que torna a próxima história ainda mais perturbadora. Amanda e Felipe estavam realizando um sonho antigo: comprar a primeira casa própria. Depois de anos morando em apartamentos pequenos e barulhentos, encontraram uma casa moderna, espaçosa e isolada, no alto de uma colina cercada por mata nativa. O lugar parecia perfeito. Tranquilidade, espaço para construir uma família e uma vista espetacular do pôr do sol. No início, tudo era novo e excitante. Cada canto decorado com carinho, cada móvel escolhido a dedo. Mas nem toda novidade traz felicidade. Já na primeira semana, Amanda começou a sentir uma presença estranha. Enquanto organizava a cozinha, ouvia passos no andar de cima, mesmo estando sozinha em casa. Atribuiu ao estalo das madeiras ou aos ajustes da casa nova. Felipe, mais prático, dizia que tudo aquilo era normal, que casas vivem e respiram. Mas os sinais pioraram. Portas que haviam sido trancadas apareciam abertas pela manhã. Luzes piscavam, mesmo com a instalação elétrica revisada. E em algumas noites, um som baixo de batidas ecoava pelas paredes, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção. A situação explodiu na terceira semana. Durante uma madrugada silenciosa, Amanda acordou com a sensação de estar sendo observada. Virou-se para Felipe, que dormia profundamente, e foi então que viu. No pé da cama, uma figura negra, sem traços definidos. Apenas uma silhueta densa e pesada observava-os. Amanda gritou. Felipe acordou assustado e, ao acender a luz, a figura desapareceu. Eles tentaram racionalizar mais uma vez, mas os fenômenos se intensificaram. Objetos começaram a se mover sozinhos. Quadros caíam das paredes. Portas batiam com força suficiente para trincar a madeira. Uma manhã, ao acordar, Felipe encontrou 3 marcas profundas, semelhantes a arranhões em seu ombro, sem explicação, sem ter se ferido na cama. Amanda, por sua vez, passou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que era puxada para dentro da floresta atrás da casa, enquanto vozes sussurravam em seu ouvido. Decidiram instalar câmeras de segurança internas para tentar capturar os eventos. O que viram nas gravações os fez arrumar as malas imediatamente. As imagens mostravam objetos se deslocando sem ninguém por perto. Cadeiras que deslizaram lentamente pela sala, portas que se abriam e fechavam sem vento, armários batendo às 3 da manhã. Mas o pior foi o que capturaram no quarto. Durante uma noite em que Amanda relatou ter sentido uma pressão sobre seu peito, as imagens mostraram o cobertor afundando, como se algo invisível estivesse se debruçando sobre ela. Era a confirmação de que não estavam apenas imaginando. Desesperados, chamaram um especialista em fenômenos paranormais. O homem, ao visitar a casa, trouxe informações assustadoras. O terreno onde a casa fora construída era conhecido por rituais antigos de invocação espiritual realizados décadas antes. Locais de abertura, como ele explicou, onde a barreira entre o nosso mundo e o outro é mais tênue. Para ele, a presença era uma energia residual agressiva, alimentada por medo e conflito. Aconselhou que saíssem imediatamente. Amanda e Felipe venderam a casa pouco tempo depois, sem entrar em detalhes sobre o que haviam vivido. Mudaram-se para um apartamento pequeno na cidade e, mesmo sem a vista da natureza, dormem tranquilos pela primeira vez em meses. Mas Amanda, de tempos em tempos, ainda acorda no meio da noite, certa de ter ouvido batidas distantes. Talvez alguns ecos nunca desapareçam completamente. 3 casas. 3 histórias que mostram que, às vezes, o terror não se esconde em filmes ou livros. Ele mora entre nós, em lugares que deveriam ser sinônimos de paz. Casas são símbolos de segurança, de conforto, de refúgio. Mas, como vimos nessas histórias, nem sempre elas oferecem proteção contra o que não podemos ver. Às vezes,
As paredes que nos abrigam também guardam lembranças, dores e presenças que se recusam a partir. 3 casas. 3 pesadelos vividos por pessoas comuns. Famílias e indivíduos que apenas queriam um lar e encontraram algo que nunca esperaram enfrentar. Seja através de sussurros que atravessam paredes, de hóspedes invisíveis que não querem ir embora, ou de presenças que atacam e marcam, o fato é que existem lugares onde o passado e o presente se misturam de forma assustadora. E você? Já sentiu que não estava sozinho em sua própria casa? Já ouviu passos onde não deveria haver ninguém? Se sim, talvez tenha experimentado um pouco do que essas pessoas viveram. E se ainda não, talvez apenas não tenha prestado atenção o suficiente. A próxima vez que ouvir um ruído estranho, que ver uma sombra fugidia pelo canto do olho, lembre-se, nem sempre a casa está vazia, mesmo quando parece. Compartilhe sua história nos comentários. Queremos ouvir relatos de quem já enfrentou o inexplicável. Cada experiência é uma peça a mais no enorme quebra-cabeça do sobrenatural. Se este vídeo te envolveu, deixou você arrepiado ou simplesmente fez você olhar ao redor com mais atenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui continuamos a explorar o lado sombrio da realidade, onde o invisível é tão real quanto as paredes ao nosso redor. Prepare-se, porque as próximas histórias que virão podem ser ainda mais próximas do que você imagina.